O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, quem nos separará do amor de Deus? Quem e o que poderá nos separar do amor de Deus? É muito comum quando as pessoas passam por crises pessoais, físicas e emocionais, de qualquer âmbito, o primeiro que se questiona, de fato, é Deus. Onde está Deus? Porque retarda e demora tanto em nossas dores que não nos atende. Semana passada, inclusive, divulguei um vídeo, um papo de padre, justamente para tentar responder alguns questionamentos que chegam até mim. Aonde está Deus? Quando a dor nos visita. São Paulo faz uma experiência profunda de abandono e de dor. E chega à conclusão que nada dessas situações poderá separá-lo deste amor. Diz ele: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, poderíamos dizer, pandemia, problemas financeiros, desemprego, futuro que a gente está incerto e não sabemos o que vai acontecer daqui por diante. Estamos com tantas fomes, necessidades. Será que essas necessidades irão nos separar, nos afastar de Deus? Pode ser que a princípio respondamos que não, mas na hora que chega em nossa carne, quando nos visita por dentro, muitos são aqueles que se abalam. Por isso, nas nossas dores, temos que entender, meus irmãos, como lidar com essas dores e como ver Deus nelas. No Evangelho nos mostra Jesus também vivendo uma grande dor, a morte de seu primo João Batista. De forma banal, ele sabe que o seu amado primo agora havia partido. Jesus então sai da cidade, porque aquela cidade estava contaminada, aquele pensamento, aquela sociedade, era uma sociedade cruel. Não que ele esteja fugindo com medo, não, mas ele vai para o deserto.
Deserto onde tudo começou, onde João Batista viveu durante muito tempo, onde ele pregou. Ele vai ali para poder o quê? Viver também a sua dor. Quando a dor nos atinge, devemos ir para o deserto, porque às vezes somente a nossa dor nos cega. Quantas pessoas acometidas por dores angustiantes não conseguem ver nada? É necessário ir para o deserto. O deserto é um lugar muito pedagógico na palavra de Deus, e é um lugar de purificação. As nossas dores podem nos consumir, nos ferir, nos cegar, nos tornar azedos, frios, e não conseguir ver Deus nessa dor toda. Sendo que Deus nunca nos abandona. Essa é uma certeza, meus irmãos, que temos que trazer no nosso coração, e nada poderá nos separar desse Deus e deste amor. Nenhum sentimento, nada poderá. Mas se eu estou acometido pelas minhas dores, eu não vou ver nada e ninguém, inclusive Deus. Jesus então vai para o deserto. A multidão sabe que ele está indo para um outro lugar, e a multidão segue a pé. A multidão também sai da cidade e vai a pé até o deserto encontrar com Jesus. Este evangelho, chamado da multiplicação dos pães, pode ter acontecido tal qual aqui foi relatado, até porque nos evangelhos aparece 6 vezes. Nos 4 evangelistas aparece, e 2, Mateus e Marcos, citam 2 vezes este fato. Entretanto, a interpretação teológica, os padres da igreja e todos que leem essa passagem bíblica, veem muito mais do que um fato histórico, mas veem algo, uma página teológica de condução, de um caminho, um itinerário espiritual. Como eu dizia, Jesus sai da dor da cidade e vai para o deserto. E a multidão vai ao seu encontro, a multidão sai da cidade, a multidão sai do seu pensamento comum, ela sai daquela categoria, daquele modo de viver e de pensar. A multidão sai daquilo para poder ir ao encontro. No deserto é um esvaziar-se. Para que eu possa encontrar com Cristo, na minha dor, eu tenho que me esvaziar, ir ao meu deserto. E quando chegam no deserto, é interessante, eles não conseguem chegar até Jesus, porque pelas próprias nossas forças, nós não conseguimos. Mas Jesus então vem até eles, diz aqui o relato bíblico. Jesus, ao sair do barco, viu uma grande multidão, ergueu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. São Jerônimo, no século V, vai dizer: a multidão não consegue ir até Jesus, é Ele que vem até nós, que vem até a cada multidão e cura aquele povo das suas dores. Porque enquanto eles estavam na cidade, naquela lógica que comandava e que matou João Batista, eles jamais conseguiriam encontrar com a verdade. O deserto é um lugar que podemos encontrar com o diabo, as tentações de Cristo, mas também é o lugar do encontro com o próprio Deus. Nós, amados irmãos, nós estávamos feridos por João Batista, a nossa sociedade estava matando muito, a nossa sociedade estava nos corrompendo, a nossa sociedade estava nos sugando. O nosso modo de viver, como éramos antes da pandemia, era cruel. A gente pode achar que agora é dor, não. Como estava a nossa sociedade, realmente estava nos sugando. E pela nossa dor, fomos levados ao deserto, isolados em casa, isolados das pessoas que nós amamos, não podemos expressar os nossos sentimentos. Isso que é um deserto pior do que esse. E neste deserto, nessa dor, se nós não abrirmos nossas mentes, nós não encontramos com a verdade. Continuamos com a lógica da cidade, com a lógica daquele mundo. E ali, quando nós encontramos, saímos do deserto, Ele cura as nossas feridas. E dá vontade de ficar lá.
Tanto é que ninguém foi embora. A cidade, o que nos oferece a cidade, de facilidades, comida rápida, fácil, acesso aos demais. No deserto que tem nada. Mas eles trocaram a cidade pelo deserto e ali ficaram. E foi ali, no deserto, no silêncio, que muitos encontraram com o próprio Cristo. Nessa pandemia, no nosso deserto, é o nosso lugar, por mais doloroso que tenha e seja para algumas pessoas. E como tem sido dolorosa essa experiência. Mas é somente aqui que nós vamos entender a lógica de Jesus, que não é a lógica da cidade. Os apóstolos chegam a um determinado momento e dizem: Jesus, está tarde, manda esse povo embora. Nós não temos comida, eles vão comer o quê? E aí diz: embora, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas como dar de comer para uma multidão? Como alimentar esse povo que saiu de lá para encontrar convosco? Como? E aí, meus irmãos, vem algo muito simbólico na liturgia. É apresentado para Jesus 5 pães e 2 peixes. Que é muito simbólico, 5 mais 2, 7. 7, no mundo bíblico, é símbolo da totalidade. Ou seja, dá-me o seu tudo. Dá-me o seu tudo. Um padre da igreja, Hilário de Poitiers, vai dizer que 5 é a lei, o Pentateuco. 2, os profetas, sendo que os profetas e João Batista, aquele que faz a passagem. Quando a lei e os profetas são partidos, é interessante que diz a palavra, ele pega o pão e parte, abençoa, reconhece que aquilo que nós temos é de Deus. Jesus então pega a palavra, pega a lei, pega os profetas e partilha. E ao partilhar, vai começando então a alimentar, as pessoas vão entendendo. Jesus com os profetas, a lei e ele, partilhando, ilumina as pessoas, e estas sentadas, porque é o lugar da escuta, quem está em pé está falando. E segundo, na verdade, o relato bíblico, eles não ficaram sentados simplesmente, pediram-se para que deitasse na grama. Naquele tempo, ajuda aqui câmera, por favor, as câmeras, por favor, mexer. Naquele tempo as mesas não eram como nós sentamos, né? A mesa, o ideal era desta maneira. Eles sentavam, e aqui tinha a mesa, e aqui se alimentava. E é desta maneira, justamente desta maneira, que o Evangelho coloca. Jesus pede para que eles se sentem, se deitem à grama, porque agora aquele povo seria servido. Essa atitude quem ficava eram os donos, e os servos vinham servir. Jesus pede para que eles se deitem, porque agora, na lógica de Jesus, e não do deserto, e não na lógica das cidades, na lógica de Jesus, todos aqui são servidos, e ninguém passa fome. Pelo contrário, mas a saciedade passa por onde? Por nós. Onde cada um dá o seu tudo, que pode ser pouco, mas o tudo com Deus se torna muito. E ali colocado, Jesus abençoa. Isso também é símbolo da Eucaristia. Quando nós trazemos aqui o pão e o vinho, o padre o que faz na missa? Todo padre, ele levanta antes, ele abençoa, bendito sejais do universo, e assim por diante, ele vai abençoando, louvando a Deus pelo pão, louvando a Deus pelo vinho, que vai se tornar corpo e sangue de Cristo. E é interessante que depois que esse povo é saciado, olha que bonito, mais um lado simbólico. Quando todos comem da palavra, restam-se 12 cestos. 12 é um outro número simbólico. 12 as tribos de Israel, 12 apóstolos. Quando a comunidade se deita para ouvir a palavra, partilhando a palavra, a lei, os profetas, a luz de Jesus, ali aparece 12, ou seja, aparece a igreja.
A igreja aparece neste momento. Os 12, os que sobram, é a comunidade que se manifesta. O que resta disso? A igreja, a coluna, a salvação. Por isso, amados irmãos, em nossa vida hoje também, muitas são aquelas pessoas que estão com fome hoje. E nossas fomes são muitas. Eu tenho fome biológica de comida. Domingo à noite, depois da igreja, uma pizza sempre cai bem. Propaganda, merchan. Nós temos fome biológica. Mas nós temos fome de desejo, de afeto. Temos fome de amor. Temos nossas carências. O ser humano tem fome, todo ser humano tem fome, temos fome de Deus. E enquanto nós não somos preenchidos, nós ficamos vagando de um lado para o outro, sofrendo. Mas é na ir ao deserto que nós somos saciados, plenamente. Digo e repito, a nossa forma que nós éramos como sociedade, gerava uma sociedade faminta. Mas olha o que o deserto nos provocou. Quem quis, né? Quem quis encarar o deserto, aproximou-se dos seus, nos tornaram um pouco mais solícitos, começamos a enxergar o outro. Na cidade, nós não enxergamos os outros, porque tem muitas luzes, muitas distrações. No deserto, não tem ninguém. No deserto eu passo a ver a dor do outro, eu passo a ver a alegria do outro, eu passo a conhecer o outro. E olha que interessante, nós convivíamos em casa e achávamos que conhecíamos as pessoas que lá viviam. Nós achávamos que amávamos as pessoas que estavam dentro de casa. E olha que mais conflito estamos tendo dentro de casa. O que o deserto tem nos provocado. Quantos divórcios, quantas dificuldades da convivência familiar. Que não quer ver mais o outro, quer distância. É sinal de quê? O deserto nos mostrou que a lógica da cidade não nos fazia viver o amor plenamente. Nós não sabíamos e achávamos que sabíamos. Mas o problema é que ainda mesmo no deserto, muitos não conseguem entender e enxergar. E continuam com fome. Mas Jesus é que nos sacia, a sua palavra partilhada, o seu corpo e seu sangue. E nós somos alimentados, saciados. Mas também temos que nos preocupar com a fome biológica. Neste tempo que estamos vivendo, quantas carências. Nós passamos a olhar para os moradores de rua, nós passamos a olhar para os pequenos empresários, nós começamos a dar visão e visibilidade às pequenas atitudes de pessoas que estão fabricando coisas em casa, caseira. Estamos dando visibilidade, colocando para que outras pessoas possam enxergar e colocar. Isso é o quê? Se nós não tivéssemos a lógica da nossa cidade, nós não faríamos isso. Mas nós estamos percebendo que todos nós somos um. Estamos ajudando com cestas básicas, um pouquinho de cada um. E é assim. Quando nós partilharmos fruto daquela palavra que nós somos alimentados, a igreja aparece. Os 12 cestos sobram. Só que, meus irmãos, o nosso tempo de penúria, segundo alguns entendedores do assunto, não chegamos ao fim. E eu não falo da pandemia. Eu falo de nossa situação crítica econômica no nosso Brasil. Agosto, setembro, irão acabar os privilégios ou os benefícios do governo. E dificilmente poderão talvez ser renovados. O desemprego cresce cada vez mais. A nossa economia nacional, para voltar a crescer, vai demorar tanto. E para isso, milhares de pessoas passarão fome. E esta fome é em todos os sentidos, inclusive a biológica. Fome de comida. E nós não podemos fechar os nossos olhos. Hoje o povo vem perguntar, o povo vem ao deserto de nós e quer ser alimentado. E somos nós, vai dizer Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas o que é a minha atitude diante de um mar de gente necessitada? Faça o seu pouco.
o seu pouco em Deus é muito. Em nossa Arquidiocese de Vitória, fizemos essa campanha do Condividir. Nós temos, só nesse programa, fora outras paróquias que fazem outras atividades, nós temos mais de 6.200 famílias cadastradas, que já estamos indo para o 4º mês de doação, que não é somente cesta básica, mas é aquilo que é o mínimo necessário. E nós não podemos achar que estamos voltando à normalidade. Não, não estamos. Podemos estar saindo um pouco mais de casa, mas as dores e as angústias são tamanhas. E não vamos mandar as pessoas embora, não, diz Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas Senhor, sou eu que estou com fome. Sim, nós estamos com fome também, mas ninguém não tem nada que não possa doar. Hoje o Evangelho nos convida, o Cristo nos convida a olhar mais especificamente aos que estão ao nosso lado. Que esse deserto que estamos vivendo nos faça ter sensibilidade para com o outro. E termino dizendo, aquele que realmente procura esvaziar-se de si e se doar por inteiro. Hoje, no domingo, nesse mês vocacional na igreja no Brasil, a igreja celebra e reza pela vocação sacerdotal. E eu não falo de mim, mas falo da vocação. O sacerdote é aquele que, no momento da sua vida, foi para o deserto e foi saciado por este Deus. E ele agora volta às cidades para fazer o povo voltar a ir ao deserto, para encontrar com Deus. Por isso, meus irmãos, roguemos pelos nossos sacerdotes, para que Deus possa sustentar estes homens, pelo Brasil e mundo afora. Pode parecer assim, padre não precisa rezar para o padre, não, o padre reza todo dia. Quem está na frente de batalha é o que mais precisa de cuidado. Assim como nossos médicos e profissionais da saúde estão precisados hoje de nossas orações, nossa presença. No mundo espiritual, para levantar o ser humano, o sacerdote é aquele que tem um papel fundamental. Médicos de homens e de almas. Aqueles que cuidam realmente das almas fragmentadas, machucadas. Hoje eu convido você a rezar pelo padre que te batizou. Não sei quem é, não importa, reza por ele. Pelo padre que te fez sua Eucaristia. O padre que te confessou várias vezes, seu casamento e assim por diante. O padre que faz parte da sua existência. Reze por eles, quer vivos ou falecidos. Porque é graças a esses homens, nas suas fraquezas, todos, porque somos frágeis, mas é graças a eles que o alimento do corpo e sangue de Cristo chega até nós. Nós somos alimentados no deserto por causa destes homens, que se não tivesse um padre, nós não teríamos sequer a Eucaristia. Saibam vocês, se não conhecem um pouco de história, o mundo judaico era uma religião de sacrifício. Desde a derrubada, a destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém, no ano 70 da nossa era, desde então, nunca mais a religião judaica vive o sacrifício, porque não tem mais templo, não tem mais sacerdote, porque não tem mais templo. O sacrifício era feito somente no santuário, ali, no templo de Jerusalém. E se nos falta o sacerdote, nos faltará a Eucaristia, que é o nosso alimento, e que neste tempo de pandemia, tanto sentimos falta. Quantos de vocês talvez aí estejam vindo depois de tanto tempo à igreja, com desejo e com sede? A igreja é o lugar deserto, a gente sai da loja da cidade, entra aqui, e ali a palavra é partilhada, leio os profetas, Deus abençoa, e ali eu sou saciado por Deus. Que Deus nos sacie hoje e sempre, através desses sacerdotes fracos, mas com virtudes divinas. E eu quero de fato terminar, eu não queria falar sobre isto, mas eu gostaria de pedir a todos vocês católicos, carinho e amor pela igreja, pelos padres e pelos bispos. Podemos pensar diferentes, podemos ser diferentes, mas respeitem.
É triste ver católicos nas redes sociais, nas listas de transmissões de WhatsApp, assim por diante, falando mal, metendo pau de um bispo, porque falou isso, aquilo, outro. Ei, que ele possa pensar diferente de você, mas não julgue, não rotule ninguém, porque eu estou vendo o julgamento final, onde Deus colocará todo mundo no banco, por julgar sem ter conhecimento, por rotular sem ter conhecimento. Somos diferentes, pensamos diferentes, glória a Deus, e podemos conviver. Só convive em paz quem é alimentado. Quem não é alimentado é cheio de ódio, de raiva, de sua prepotência, de sua vontade, de sua ótica. Somente aquele que é alimentado por Deus consegue sentar com o outro e dar a paz e viver em paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.